Eu sou Andrezinho Borro Pereta e seja bem-vindo a esse canal. O meu desejo é que você, assim como toda a sua família, estejam bem e que a graça do Senhor e a misericórdia do Senhor esteja sobre vocês. Bem, antes de iniciarmos a temática deste vídeo, eu gostaria que você, por favor, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo se você achar que ele é relevante e que pode ajudar outras pessoas. E deixe os seus comentários, nos incentive, faça perguntas, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante e compartilhe isso também com outras pessoas. Bem, a temática desse meu primeiro vídeo aqui hoje é uma temática sobre as minhas experiências com o Espírito Santo, ou as minhas experiências com o batismo no Espírito Santo. Essa seria a ideia mais propícia para esse vídeo. Talvez esse vídeo seja o primeiro de uma série de 2 ou 3 vídeos a mais, onde eu vou compartilhar mais algumas coisas referente ao mundo e ao contexto do batismo no Espírito Santo. Hoje eu quero ressaltar a minha experiência, aquilo que vi, aquilo que ouvi e aquilo que vivi. Então, gostaria de compartilhar com você essa experiência. Nesta introdução, assim, de uma forma bem formal, eu queria já de cara iniciar, dizer para você que o batismo com o Espírito Santo, ele é real. Ele é uma experiência genuína e uma experiência real, né? Talvez no próximo vídeo eu compartilhe com você assim, algo que eu encontrei nas leituras, algo que encontrei em algumas instituições acadêmicas, né, relacionada ao conteúdo teológico. O que percebi ali foi mais preconceito e pressupostos que estabelecem uma negação do que uma exegese assim, bíblica, limpa, uma teologia do texto bíblico. Não defendendo tanto uma sistemática, não defendendo tanto uma tradição. Então o que eu quero, talvez nos próximos vídeos, é compartilhar um pouco também desta experiência e também mostrar como é relevante esses preenchimentos ou estes revestimentos de poder que estão conectados, que estão ligados ao trabalho da evangelização, da proclamação, do discipulado e assim por diante. A princípio, né, eu vou compartilhar com você experiências de outras pessoas, primeiramente, para depois falar da minha experiência. Por exemplo, eu quero abrir com a experiência da minha mãe. Minha mãe é uma pessoa que tem 79 anos hoje e eu conversava com ela a respeito dessas questões relacionadas ao batismo com o Espírito Santo, quando ela recebeu o batismo com o Espírito Santo. Então ela conversou comigo e relatou para mim que ela lembra o dia e o lugar aonde ela foi, onde ela teve essa experiência do batismo no Espírito Santo. Ela relatou que por volta dos seus 12, 13 anos ali, ela teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo e após 1 mês e 15 dias desta conversão, ela estava em um círculo de oração e neste círculo de oração ela recebeu o batismo com o Espírito Santo. Isso tem por volta aí de 66 anos passados. E ela hoje continua executando, falando as línguas dela. Ela continua sendo renovada, ela continua buscando, mesmo com as suas debilidades, ela continua buscando e se avivando diante do Senhor. Por que digo isso? Para você ver que, passados 66 anos, isso continua a ocorrer. Se nós levarmos em consideração os anos que se passaram entre a primeira ou o relato da experiência do livro de Atos, nós temos aí por volta de uns 2000 anos passados.
e você já tem no tempo contemporâneo, em pleno século XX, uma pessoa, por exemplo, o caso da minha mãe, um caso próximo, falando sobre uma experiência pentecostal após 2000 anos. Mas eu poderia também te dar, por exemplo, uma outra experiência que compartilhei. Essa aí eu estava presente. Por exemplo, em uma noite, eu junto com alguns amigos, fomos a casa de uma determinada família, onde nós estávamos ali discipulando essa família, e nós fomos naquela noite prontos decididos a ministrar o batismo com o Espírito Santo, a incentivá-los a buscar o batismo com o Espírito Santo naquela noite. Naquela noite havia ali entre eles crianças, havia entre eles jovens, adultos e idosos. E naquela noite nós oramos, todos os que estávamos ali oramos, e todos aqueles que não haviam tido a experiência com o Espírito Santo, sobre o batismo no Espírito Santo, o falar em línguas, naquela noite maravilhosa, todos eles foram plenos, cheios do Espírito Santo, foram quebrantados, falaram em novas línguas, glorificaram o Senhor. Ali nós choramos, ali nós cantamos, ali nós glorificamos o nome do Senhor. E por que trago este relato aqui? Porque eu quero demonstrar que ali não havia distinção entre jovens, velhos, crianças, e todos os que estavam ali envolvidos naquele momento, todos eles foram plenos, cheios do Espírito Santo. Em uma outra ocasião, eu, junto com outros amigos, havíamos discipulado uma determinada pessoa, e em um dado momento essa pessoa se decidiu por se batizar, e nós marcamos um horário, marcamos um momento, nos dirigimos ali na praia do Itararé, em São Vicente, e ministramos o batismo nas águas. No momento em que colocamos ele dentro das águas e trouxemos ele de volta, quando nós trouxemos ele de volta, ele veio já falando em novas línguas. Não houve imposição de mão, não houve clamor por batismo, não houve insinuações sobre o batismo com o Espírito Santo. Simplesmente nós mergulhamos ele nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quando o trouxemos de volta, ele veio já falando em línguas. Uma outra experiência, por exemplo, de um amigo, essa foi me relatada. Este meu amigo buscava o batismo com o Espírito Santo, e um dia ele estava dormindo e ele relata que estava tendo um sonho, e quando ele volta desse sonho, quando ele acorda falando em línguas como ele estava falando no sonho. Então o sonho era algo que estava acontecendo numa dimensão espiritual, e ele ali, quando acorda falando aquelas línguas que ele estava falando naquele momento no sonho. E ali ele recebe o batismo com o Espírito Santo. Eu tenho um outro caso também de uma amiga que acabou por me relatar que ela também estava num momento nessa busca por ser batizada, por ter a experiência de falar novas línguas, e esse contexto todo relacionado ao batismo com o Espírito Santo, e em um momento em que ela estava ali distraída, num descanso, comendo uma pipoca, assistindo uma televisão, de repente ela sentiu a presença de Deus vir sobre ela ali naquele momento, e ali naquele momento ela começou a falar em novas línguas. Não havia ninguém naquele ambiente, não houve oração naquele ambiente, ninguém foi lá impor as mãos sobre ela naquele ambiente, e ali naquele ambiente ela foi batizada com o Espírito Santo. Por que eu digo isso? Eu digo isso para você entender que essas experiências, elas são reais, elas continuam sendo reais, elas não cessaram como alguns tentam afirmar, elas não são coisas da nossa cabeça, elas não são coisas que inventamos ou é algo que tentamos manipular para que as pessoas mentalmente aceitem como sugestão, aquela ideia.
Porque eu te trouxe vários relatos e relatos totalmente diferentes, para você perceber que são em contextos diferentes, de formas diferentes, não padronizadas, Deus agindo no momento em que quer, Deus agindo como quer, ora por imposição de mãos, ora sem imposição de mão, ora com oração, ora sem oração. Ele é Senhor, Ele vem, Ele faz, Ele preenche, Ele dá experiência do jeito que Ele quer, no momento que Ele quer, aonde Ele quiser. Basta que você creia, basta que você deseje, basta que você busque no momento oportuno, Ele pode fazer como assim bem entender, da forma dele, do jeito dele, segundo a metodologia dele e não nossa. O meu batismo, ele também teve algo especial. Eu cheguei por volta de 1996 em uma Assembleia de Deus ali no centro de São Vicente, na rua Campos Sales. O nome da igreja era Assembleia de Deus, Ministério de Santos, da Campos Sales. E ali eu recebi o Senhor Jesus Cristo, não era uma tarde de domingo chuvosa, fria. Eu havia saído de um plantão e eu estava naquele plantão há uns 2 meses, mais ou menos, eu estava já indo nessa Assembleia de Deus, ali no centro de São Vicente. E naquela tarde eu estava no meu escritório, ali dando um plantão no meu serviço. E eu falei para Jesus assim, olha, hoje é o último lugar que eu vou, aquele lugar era a Igreja Assembleia de Deus. E se realmente tu muda a vida das pessoas, como tu diz que muda a vida de pessoas, e eles falam que muda, você muda a vida de pessoas, eu vou naquele lugar e esta é a minha última vez que irei àquele lugar. E eu brinco que naquela tarde ou naquela noite, né, Jesus se levantou do trono e falou, bem, me senti desafiado e hoje eu vou mudar a tua vida. E naquela noite, em 1996, dia 7 de julho de 1996, eu tive um encontro com Jesus Cristo. Ele veio ao meu encontro, ele mudou a minha vida. Eu não sei te dizer o que aconteceu. Eu sei que o André quebrado que chegou naquele lugar, ele saiu transformado em uma nova pessoa. No dia seguinte, eu sem saber o que tinha acontecido, eu falava para as pessoas algo semelhante assim, eu tive um encontro com Jesus, você que é Jesus, e as pessoas que trabalhavam comigo, elas começaram a observar a mudança, uma mudança que eu não sabia explicar, algo que vinha de dentro para fora. Aí dentro desse contexto, entre plantões, entre turnos, às vezes de manhã, às vezes de tarde, às vezes de noite, eu não tinha como muitas vezes estar entre meus amigos, eu não tinha como estar sendo discipulado diretamente e poucas vezes eu conseguia estar no culto de doutrina ou num culto de ensino como a escola bíblica dominical. Mas eu lia muito e meus amigos sempre por perto ali, o Jairo, Edson, Solano, Sidney, Marco Antônio, nós tínhamos uma turma legal, o Toninho, esses meninos sempre estavam por volta ali, sempre que estávamos juntos, sempre escutávamos alguma coisa sobre batismo com o Espírito Santo, e eu queria aquela experiência para a minha vida, né? Eu desejava aquilo para a minha vida. Então, após uns 7 meses da minha conversão, eu lembro que nós estávamos num culto de Santa Ceia. Após este culto de Santa Ceia, eu, junto com meus amigos, mais um grupo de pessoas, fomos para o apartamento onde a nossa amiga Isabel morava. E naquele apartamento nós partilhamos ali uma pizza, assistimos na época uma gravação de uma pregação do pastor Napoleão Falcão. E naquela noite, na hora de nós nos retirarmos para nossas casas, nós nos demos as mãos e fomos fazer uma oração de agradecimento, de despedida ali, e começamos a orar, cada um foi orando um pouquinho, e de repente o meu amigo Sidney,
que carinhosamente chama de Pato Rouco, o Sidney ele teve uma visão onde ele via como se fossem tochas de fogo naquele ambiente. E ele entendeu naquela noite que Deus batizaria algumas pessoas ali naquele ambiente com o Espírito Santo. Então ele fez a pergunta, quem gostaria de receber o batismo com o Espírito Santo naquela noite? Ele já havia tido essa experiência, mas algumas pessoas que estavam lá entre nós também já haviam tido essa experiência. Jairo, Marco Antônio e outras pessoas que ali estavam. E nós, que não éramos batizados, vimos aquela como uma oportunidade real. E eu falei, é aqui que eu entro. E eu falei, eu quero você. E naquela noite nós, todos os que estávamos ali, que não havíamos, exceto, se eu não me engano, uma pessoa, que ela não foi batizada, não. Ela teve o revestimento de poder, só que ela teve uma experiência diferente da nossa. Ao invés dela pronunciar ou falar em línguas, naquela noite ela profetizou. Ela não falou em línguas, mas ela não tinha em nenhum momento anterior tido qualquer outro tipo de experiência desse tipo de revestimento de poder. Falo isso, destaco isso por quê? Porque depois, com os anos que se passaram, eu me desvinculei das Assembleias de Deus e compartilhei a minha vida junto com um outro grupo de pentecostais, dentro do movimento pentecostais, mas só que eles recebem uma influência de um movimento pentecostal, de um avivamento pentecostal que houve no sul do país, na região da Argentina. E sistematicamente, assim, doutrinariamente, eles têm uma maior, vamos dizer assim, flexibilidade com essa questão do preenchimento, do revestimento de poder. As igrejas Assembleias de Deus, elas são mais restritas e elas não reconhecem o revestimento de poder, o batismo no Espírito Santo, se ele não vier vinculado a línguas estranhas. Eu, naquela noite em que tive a minha experiência de batismo, eu vi um amigo nosso que ele não teve a experiência de falar em línguas, porém ele teve a experiência de profetizar algo que nenhum de nós naquele ambiente fez. E a partir daquele dia eu compreendi que Deus também tinha essa mesma forma de se comunicar, essa mesma forma de evidenciar o batismo, o revestimento de poder gerado nessa experiência do Espírito Santo. E que ela não está somente vinculada a essa questão de natureza ou conectada a essa natureza só das línguas estranhas. Então eu defendo aí uma margem de 80% dos batismos como vinculados com uma evidência do falar em línguas, mas eu também deixo em aberto os outros 20% para outros tipos de manifestações que podem ocorrer. Até porque depois, quando nós falarmos, talvez nos próximos vídeos sobre a teologia lucana, a gente toque nesse ponto novamente. Mas o que ocorreu naquela noite, fechando esse parênteses, o que ocorreu naquela noite foi algo extraordinário. Naquela noite nós cantamos, naquela noite nós nos quebrantamos, naquela noite houve unções, houve quebrantamento, houve pessoas caindo, houve pessoas sendo arrebatadas, houve louvor, adoração, choro. E naquela noite, por incrível que pareça, depois, convivendo ainda um bom tempo com a Isabel, nós nunca, pelo menos ela nunca relatou, e entendemos que algo de Deus aconteceu naquela noite, porque diante de tudo que aconteceu naquele lugar, era para a polícia ter chego, pelo barulho que houve, era para a polícia ter chego, era para a guarda civil bater na porta, era para o zelador, o síndico nos expulsar daquele lugar. Mas até hoje, pelo menos, nunca foi relatado nada. Outras vezes voltamos àquele lugar e nunca foi relatado nada sobre aquela noite em especial. Eu olhava os vizinhos pelo vitrô, a janela do apartamento da Isabel,
Eu olhava, às vezes, o vizinho do outro lado, era como se eles não estivessem percebendo nada do prédio vizinho. É como se tivesse uma acústica, algo que não permitiu com que aquele barulho, com os nossos louvores, os nossos choros, os nossos quebrantamentos, os nossos gritos ali, eles ultrapassassem barreiras ali, incomodassem outras pessoas. Aquela noite praticamente ela virou, né? Eu fui trabalhar direto, né? Eu fui pro plantão no domingo, eu fui direto, saindo daquela casa por volta das 6 horas da manhã, tomando um cafezinho, fui pro trabalho e trabalhei até as 15, até as 16 horas mais ou menos daquele domingo. E digo para você que isso é real. Não importa tanto o que os outros digam, né? Não importa tanto o que os outros falem. Amanhã não, num próximo vídeo eu compartilho com você algumas negativas, né? Que as pessoas, por onde passei, alguns preconceitos. Mas uma coisa eu aprendi com a vida, né? Uma coisa é quando você, por exemplo, você vai comer uma laranja, alguém pode olhar a sua laranja, a laranja que está na sua mão, e ela pode saber tudo sobre a laranja. Ela pode saber a cor da laranja, ela pode saber a quantidade de fibras que existe em uma laranja, ela pode te dar uma descrição exata da semente da laranja, ela pode falar da vitamina existente na laranja, ela pode falar diversas coisas sobre a laranja. Mas uma coisa que ela não pode fazer, ela não pode estar no teu lugar no momento em que você degusta, em que você come aquela laranja. Essa sensação e essa experiência é única, ela pertence somente a você. Só você sabe aquela experiência de saborear naquele momento aquela laranja. Então, a experiência é única, mas é uma experiência. Ainda que o batismo com ou no Espírito Santo não seja algo normativo, é algo aberto para todos os que assim desejarem. Então há uma promessa sobre um revestimento de poder e uma experiência. Jesus disse isso. Os evangelhos falam de um batismo no Espírito Santo. Aquele que virá e batizará você no Espírito Santo. Então, essa experiência é uma experiência real. Essa é uma experiência genuína. E eu gostaria de incentivar você a buscar essa experiência, a ter essa experiência, a ver como ela é magnífica, para que Cristo possa ainda mais, muito mais, ser glorificado através da sua vida e para você perceber o como isso é muito, muito edificante. É algo que, como eu disse no exemplo da laranja, é algo que somente você pode experimentar. Por mais que eu descreva, por mais que eu fale, isto nunca vai alcançar a experiência propriamente dita. Então busque, incentive, não tenha medo, permita ao Senhor te preencher, te encher e levar a este êxtase e a esta experiência magnífica. Que Deus te abençoe, ore por nós e que no próximo vídeo, se vir essa ou nas próximas semanas, eu trago algo muito edificante ligado à teologia do batismo no Espírito Santo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.